Inicie a gravação. Transmitir ao vivo. Psiu. Olá, tudo bom? Dando sequência às nossas lives, desde o dia 13 de abril até o dia 17 de maio. O tema de hoje é quando quando um imóvel precisa de reforço estrutural ou de fundações. Na verdade, é um pouco até complicado falar desse assunto, uma vez que ele é bastante técnico. E da mesma forma como o corpo humano costuma dar sinais, seja sinais de sobrecarga, sinais de cansaço, sinal que tem algum tipo de problema com algum órgão, o imóvel também costuma dar esses tipos de sinais. Esses sinais, na imensa maioria das vezes, são traduzidos em formas de fissuras, rachaduras, trincas, dos mais variados, vamos dizer, dos mais variados comprimentos, extensões, profundidades e orientações possíveis. Só que alguns são muito característicos de determinadas patologias, alguns muito característicos de sobrecargas, alguns muito característicos de recalque de fundações, de torção de estrutura, mas a minha intenção não é nem ser tão técnico, mas tentar elucidar de maneira simples como vocês, público em geral, conseguem identificar esses problemas e, na medida do possível, chamar o técnico, profissional, engenheiro, para auxiliar a identificar as possíveis causas e o tratamento mais recomendado. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Pronto. Acho que assim fica mais bem enquadrado. Oi, Karine, tudo bom? Então, deixa eu dar continuidade. Bom, como eu estava falando agora há pouco, nossas lives são diárias, às 18h30. Elas iniciaram dia 13 de abril e vão até o dia 17 de maio. E pretendemos com isso apresentar o universo de pequenas obras ou reformas e mostrar que todos nós somos capazes ou de identificar ou de pelo menos entender e saber contornar os problemas que canteiros de obras diariamente nos proporcionam, nos criam obstáculos para a gente. Como vocês entenderam esse desafio? Como vocês vão encarar esse tipo de problema? Como vocês vão identificar os sinais? Vão ajudá-lo a contornar esses problemas e achar a solução. Uma vez que você encara o problema, não adianta focar nele, você precisa encontrar a solução e contornar, mas uma solução viável, uma solução que gaste rios de dinheiro, às vezes não é a mais viável. E, bom, o que interessa é entender que tudo pode ser resolvido. Felizmente, hoje em dia temos muita tecnologia, tanto de materiais quanto de técnicas, e tudo isso facilita para encontrar a solução técnica mais viável para aquele problema. Dentro da construção, então, nem se fala. Muita coisa mudou nos últimos 30 anos. Tá. Por que em algumas obras, reformas, se adota reforço estrutural? Reforço é por conta de algum problema. Que tipo de problema? Ele provavelmente foi oriundo de alguma falha de projeto, algum fator não considerado, alguma carga não considerada ou subdimensionada.
Segundo, falha na execução. Acontece muito, mesmo com um projeto, às vezes sem o acompanhamento devido ou profissional não qualificado, ainda é possível que ele se confunda na hora de executar e trocou as bolas, inverteu a posição de um pilar ou de uma viga que deveria ser assim e ficou assado. Então ela não vai trabalhar com a mesma eficiência. Em um terceiro caso, falha dos dois, falha de projeto e falha na execução. Desvio de uso, uma vez que, por exemplo, um desvio de finalidade foi um imóvel usado, dimensionado para ser residencial, e por algum motivo foi vendido, passou-se os anos e agora está sendo usado como comercial. E estão usando parte da laje como depósito. A laje está sobrecarregada e a laje vai, junto com as vigas e talvez os pilares, mostrar essa sobrecarga na estrutura, ou seja, ela está trabalhando de uma maneira na qual não foi dimensionada, não foi executada para trabalhar. Imagina você carregando 150 quilos de cimento. Se você é como eu, não vai aguentar. E da mesma forma, uma casa que não foi projetada para trabalhar com a carga na qual ela foi dimensionada, ela vai começar a mostrar sinal, as pernas vão bambear. E, bom, e por último, algumas fissuras, alguns sinais, nem sempre são estruturais ou fundações. E acontece muito. Algumas fissuras, algumas marcas, sinais, são simplesmente superficiais, oriundos, por exemplo, de uma falta de adesivamento da alvenaria com a estrutura, seja ela em concreto, seja ela metálica. Essa falta de adesivamento, ela vem já na fase de alvenaria ou de estrutura e foi simplesmente um tratamento que sonegaram a essa época. E posteriormente, depois da casa pronta, depois do imóvel pronto, ele vai mostrar esses sinais. Mas, do jeito que eu falei inicialmente, tudo tem solução. Essa fissuras mais superficiais são as mais fáceis de tratar. Mas quando o problema é estrutural ou na fundação, aí o problema é grande. Talvez nem vale a pena reforçar ou solucionar esse problema, às vezes. E eu vou mostrar o porquê. Primeiro, esses tipos de sinais. De acordo com a norma 15575, aí, lá vem eu ser técnico, mas eu preciso mostrar algum embasamento naquilo que eu falo. De acordo com a norma 15575, que é de desempenho e requisitos de sistemas estruturais, eles classificam a fissura como a abertura inferior a 0,6 milímetros. Não se fala nessa norma de microfissuras, que geralmente é uma fração de fio de cabelo, fração de milímetro, menor ainda do que a fissura. E existe uma espécie de régua chamada fissurômetro, e ele acaba mostrando, ele mostra que é possível medir essas fissuras ou microfissuras que às vezes chegam à fração de um fio de cabelo. E que na maioria das vezes a própria norma acaba desprezando por considerar que ainda está no nível de tolerância. A trinca, ela geralmente é igual ou acima de 0,6 milímetros, ou seja, para efeito de arredondamento, facilidade, viu que alguma abertura tem, que nem a sua régua caseira, trena, uma abertura do tamanho de 1 milímetro, fique esperto. E duas coisas principais. Essas aberturas podem ser ativas ou passivas. No caso de passivas, elas geralmente são, vamos dizer, são aberturas estáticas. Essas aberturas foram causadas por algum movimento, alguma acomodação,
e desde então estão estáticas. Lá para frente eu vou comentar como tratar. O que você deve se preocupar, e que é o tema da live de hoje, são as aberturas ativas progressivas, ou seja, aquela abertura que no começo do ano estava pequenininho e que com o passar dos meses foi aumentando. Tá, mas e como medir isso? A maneira mais usual de fazer isso é tentar fazer um risco perpendicular à fissura, fazer um risco e colocar algo do tipo 1 centímetro ou 5 centímetros, você precisa ter essa referência, e riscar. E ir medindo progressivamente, por semana ou por mês. Daí você vai ter noção de quantos milímetros ou até fração de centímetros essa abertura tem aumentado. Quando a abertura é muito pequena, talvez você nem consiga medir, mas para ter uma noção da abertura, você pode preencher algumas, vamos dizer, pontos com gesso e ir acompanhando para ver se ele está estático ou não. Se o gesso não se romper, é porque ele já está estático, ele já cessou a abertura. Tô vendo aí o pessoal entrando. Tudo bom, gente? Beleza? Eu ainda estou meio longe do aparelho, por isso que eu não vou conseguir interagir também. Caso vocês tenham alguma pergunta, podem deixar, faço questão de responder. Se eu não souber responder, prometo que eu tentarei responder o mais breve possível, faço minha pesquisa. Bom, na imagem que eu estou compartilhando aqui, que está indo ao vivo para o YouTube, eu mostro como é a aparência dessas fissuras. Mas com certeza na casa de todo mundo tem algum tipo. Seja ela por movimentação estrutural, movimentação térmica, essa de dilatação, ou de interface, aquela onde não teve um adesivamento tão bem da alvenaria com a estrutura. Ok? E um próximo quadro, infelizmente eu não consigo compartilhar aí no Instagram, algumas dessas fissuras, quer dizer, na maioria das vezes, qual tipo de fissura você deve ficar muito ligado? Aquelas que formam 45 graus em qualquer parte da parede ou da estrutura. Isso significa, a grosso modo, tá? De maneira genérica, que de alguma forma essa estrutura está sofrendo alguma torção, seja assim, seja assado, entenderam? Isso pode significar ou uma movimentação da fundação ou uma deformação excessiva de peças estruturais. Tá? Pilares costumam mostrar algum nível de fissuração. Em casos um pouco mais extremos, no caso de pilares esbeltos, eles envergam, eles começam a mostrar um embarrigamento. Em alguns casos, poucos, foi uma deformação da forma. Então, na dúvida, chama um técnico, chama um especialista, tá bom? Mas nem todo caso vamos dizer, é caso de ruptura estrutural. Ruptura, colapso, é uma coisa mais adiante. Antes de chegar lá, na grande maioria das vezes, a estrutura ou o imóvel começa a dar sinais de desgaste, sinais que já não está suportando mais a carga. E acontece também em poucos casos, vamos dizer, em imóveis mais humildes, em que pela ausência de estrutura, ausência de amarrações, ausência de coxins para receber as vigotas da cobertura, ausência daquela viga de respaldo, aquela viga que fica no topo das paredes, acontece aquela rachadura que geralmente vem no canto da esquadria e vai até o fundo de uma vigota em madeira, onde está apoiado o telhado. Geralmente, vigotas de madeira, para você evitar esse tipo de problema de fissuração, o ideal seria fazer espécies de coxim de concreto. É como se fosse uma verguinha
de concreto só para apoiar e distribuir melhor na alvenaria. Posteriormente vocês podem olhar no YouTube, eu vou deixar a imagem, está aqui vai ao vivo para o YouTube e posteriormente para quem quiser rever. Esse caso que eu estou mostrando a seguir é um caso típico de falta de estrutura. A fissuração, que no caso aqui já é uma rachadura mesmo, porque já tinha passado até de 1 centímetro, ele vai do canto da janela até o pé da vigota da cobertura, vigota em madeira. Tá. Que tipo de tratamento podemos colocar na fissura passiva? Aquela fissura passiva é a que já está estática. Não tem mais movimentação. Pô, essa cachorrada tá demais, né? Me ajuda, valeu. É gato. Tem uma gatinha de rua aqui perto. Aí os gatos passam, os cachorros ficam loucos. Enfim, no caso dessa fissura passiva, quando já está estática, quando você colocar aquela tirinha de gesso e notar que o gesso não trinca, ele não rompe, ótimo, ele está estático, então você pode fazer tratamento rígido. E o que seria esse tratamento rígido? Seria com concreto, com grout, com massa forte, vai depender da localização, se é estrutura, se é alvenaria, entendeu? Acontece em alguns casos, ou de imóveis novos, ou de imóveis velhos que estão sendo submetidos a outra finalidade, uma espécie de reacomodação das cargas. Pensa comigo, eu não sei se alguém tem algum familiar com sobrepeso, com obesidade, enfim, o que acontece com essas pessoas com o tempo? Começa a ter problemas nos joelhos, nos tornozelos, não é? Porque, enfim, o corpo, os pés, as pernas não foram feitos para suportar todo aquele peso. Então acontece que a pessoa que está com aquele sobrepeso, 150, 160 quilos, começa a ficar com o joelho mais limitado, mais desgastado, mais cansado. E os pés também, tornozelo, e quando torce, fica daquele jeito, fica um tempão parado. E a casa é da mesma forma. Ela tenta, apesar de ser algo fixo, à medida que a gente coloca alguma carga pontual, seja mobília, um revestimento novo, algum tipo de mini depósito por cima da laje, ela acaba, vamos dizer, distribuindo essa carga para todas, das lajes para as vigas, das vigas para os pilares, dos pilares para a fundação. E nesse arranjo, nem sempre a estrutura dá conta de suportar, e é aí que ela dá o sinal. Enfim, quando a fissura for passiva, ou seja, estática, ela não está progredindo, tratamento rígido. Quando ela for ativa, ou seja, estiver por algum motivo, aumenta, diminui, pode ser dilatação térmica, geralmente aí no caso é dilatação térmica, ou quando ela dilatação térmica, movimentação térmica. Nesse caso aí já não é mais nenhum problema de fundação. Nesse caso, em especial, o tratamento é flexível. Que tipo de tratamento flexível? Geralmente epóxi ou resinas flexíveis. Exemplo, PU. Não é silicone, gente, não confunda. Silicone e PU são coisas diferentes. PU tem uma resistência muito maior. Nossa, cachorrada hoje está demais. Enfim, de qualquer forma, estando ela ativa, praticamente estática ou passiva, é necessário fazer um tratamento, porque à medida que ela expõe a estrutura ou a alvenaria, ela vira uma porta aberta para intempéries, para degradações, reações químicas indesejáveis dentro da estrutura. Portanto, proteção, cuidado, manutenção nesses casos. É como, por exemplo,
você ter algum tipo de corte, não superficial, um corte mais profundo, e deixar esse corte exposto ao meio ambiente. Você corre o risco de obter algum tipo de infecção, alguma bactéria mais nociva, tétano, enfim. A estrutura é da mesma forma, portanto, tratamento. Se você notar algo do tipo, tratamento. Desculpa. Em uma próxima imagem eu deixo bem claro que o tipo de tratamento mais comum, o tipo de corrosão mais comum na estrutura são aquelas onde a ferragem, por falta de espaçamento, por falta de cobrimento da ferragem, fica exposta. Isso acontece tanto no concreto quanto no aço. No concreto, acontece quando, por algum motivo, o aço praticamente toca na forma, ou seja, não existe nenhum centímetro ou menos do que isso de cobertura de concreto protegendo esse aço. E quando essa estrutura, quando esse aço fica exposto, ele vai corroendo e vai perder totalmente a utilidade dele. Alguém se lembra que uns 2, 3 anos atrás, uma ponte em Brasília desabou? Pois é, um dos motivos que levaram a essa ruptura, esse colapso da ponte lá em Brasília, foi a corrosão do aço. E acontece também em peças estruturais metálicas, estritamente metálicas, onde a corrosão acontece de fora para dentro, no caso de alguns perfis, ou de dentro para fora, no caso de outros perfis, especialmente aquele fechado, duplo enrijecido. Se ele não estiver cheio com concreto, a chance desse tipo de corrosão é muito maior. Tá. Quais são os principais riscos desse tipo de patologia na estrutura? Primeiro, colapso parcial, ou seja, parte da estrutura perde a utilidade. Não que isso afete o conjunto arquitetônico total, apenas parte dele. O resto consegue sobreviver. Por conseguinte, essa ruptura parcial pode levar a uma ruptura, um colapso total. Recentemente, há coisa de 1 mês ou 2 atrás, eu fiquei sabendo de um prédio, uma edificação, já devia ter uns 10, 12 andares, inacabado, abandonado na península, Ponta da Areia, lá em São Luís do Maranhão. Pelo fato da estrutura já estar abandonada há mais de 10, 15 anos, ela foi submetida a essa corrosão, presença de maresia muito forte e proximidade da praia. E do nada ela desmoronou. Do nada não, com certeza ela já estava apresentando sinais, até chegar o momento de ruptura. Nessa ruptura caiu, não machucou ninguém, não degradou, não impactou em nenhum prédio da vizinhança, não ouvi notícias de que tenha impactado em prédios da vizinhança, mas isso aconteceu em São Luís, quem quiser pesquisar. E, de qualquer forma, sempre há solução. Na imensa maioria das vezes, há solução para problemas de fundação ou estrutura. Hoje em dia podemos contar com técnicas que vão desde ao novo encamisamento das peças com concreto armado, né? É feito um tratamento local, um acréscimo de nova armadura, forma, acrescenta concreto de alto desempenho ou grout, pode ser com vigas, pode ser em pilares. Em outros casos é acrescentado vigas metálicas, porque são peças muito resistentes e de dimensões menores. São muito usados, por exemplo, para reforço de lajes, na qual ela é ancorada de viga a viga, e também podem ser usadas para ancorar vigas, para reforçar as vigas. Por algum motivo,
um concreto que foi lançado abaixo da especificação de projeto, ou algum erro de projeto, ou mudança no tipo de finalidade dessa estrutura. Eles utilizam vigas metálicas para reforçar. Eu vou citar um case de um imóvel aqui perto, onde a gente trabalha, em que havia um pilar no meio de um vão. Era uma casa geminada, eles pegam um terreno, dividem em dois e fazem duas casas. E bem no meio da garagem tinha um pilar, ou seja, ele separava ali 3 metros, 3 metros. Aí eles nos perguntaram se era possível, a gente calculou, estudou e viu que era bastante possível sim. Então a gente escorou a viga, né, utilizou escora de madeira, pode ser usada escora metálica também. Nós cortamos o pilar e reforçamos toda a parte de baixo com uma viga metálica ancorada em cada pilar. A gente calculou, etc. Então a gente tinha certeza absoluta que aquela viga aguentaria muito mais do que a carga que foi estabelecida nesse local. Então a gente conseguiu fazer com muita segurança, o resultado ficou ótimo e os donos nunca mais tiveram problema em arranhar carro no pilar, manobrando, alguma coisa do tipo. Esse foi um caso muito simples. Houve também um outro caso de uma reforma na parte alta aqui do setor, aqui em Goiânia, em que o cliente solicitou a retirada de 2 pilares. Só que nada é de graça. Para retirar esses 2 pilares, invariavelmente precisávamos acrescentar pilar em outros locais, embutidos na alvenaria. Ou seja, poderíamos criar pilar e escondê-lo dentro da alvenaria e fazer um reforço, fazer uma estaca, fazer um bloco. Isso significa que teríamos que quebrar o piso ali e fazer toda uma adequação. Mesmo assim, o custo que a gente teria, o custo que eu propus para ele de projeto e de execução ficou muito alto para o custo que ele havia destinado para essa reforma. E ele sonhava com aquele vão grande, enorme, e infelizmente não foi possível por questão orçamentária. Ele acabou desistindo da ideia. Eu fiquei um pouquinho triste, mas enfim, acontece mesmo. Apesar de tudo ter solução, como no caso desse potencial cliente, havia um custo no reforço da estrutura muito acima do custo estipulado por uma reforma. Por exemplo, nesse caso, era um imóvel de 240, 250 metros quadrados, não estou muito certo. O custo ficaria quase em 50 mil, projetos e execução, 50 a 60 mil. Ele não topou. E em alguns casos, alguns mais, vamos dizer, radicais, esse custo de reparo ultrapassa muito o custo de demolição e fazer de novo. Nesses casos, o próprio reparo já não viabiliza. É muito mais proveitoso fazer uma interrupção da estrutura naquele ponto, demolir e refazer, pois o custo de fazer o reparo vai ficar muito mais alto do que fazer de novo. E isso é um caso clássico de cisne negro negativo. Eu e o Aristóteles costumamos bater muito nessa tecla do cisne negro negativo. E o que é isso? O cisne negro negativo é um evento, vamos dizer, com pouquíssimas probabilidades de acontecer, com poucas probabilidades de acontecer, algo que não demanda muito esforço da sua parte, ou que você não tenha colocado esforço suficiente para aquilo dar certo, e aquilo dá errado. E no que dá errado, ele dá tão errado que causa uma mudança drástica na sua vida. Um dos exemplos mais clássicos, que eu adoro citar, é o seguro de automóvel. O seguro ele vai de acordo com o valor do automóvel, seu perfil, a sua idade, é casado, filhos, etc.
Eu cheguei a fazer o seguro de um automóvel que valia pouco mais de 50 mil e meu seguro foi 1.800 ou 2.000. Enfim, aqui em Goiânia, muito tranquilo, etc. Quando eu morava em São Paulo, lá no Jabaquara, era muito pior. O seguro bateu quase nos 5 mil reais. Enfim, fazer um seguro de 2.000, 1.800, não lembro, 2.400, para um carro com valor de aproximadamente 50 mil reais, significa que se alguma coisa desse errado, eu teria algo para me respaldar e diminuir muito meu prejuízo. Do contrário, por conta desses 2.000, eu já perderia um patrimônio enorme, teria um prejuízo enorme e faria muito impacto na minha vida naquele momento. E estrutura é da mesma forma. Estrutura, no caso de uma pessoa leiga, uma pessoa que requisitou o trabalho de um profissional adequado, de engenharia, é algo que vai se investir pouco, porque o projeto é barato se comparado ao custo total de uma obra nova. Ou no caso de uma reforma, com ampliação, com demolição. E quando você vê o custo disso em comparação com a perda do imóvel, um prejuízo, uma demolição, um colapso desse imóvel, enfim, é um cisne negro negativo. Você deixou de investir muito pouco para ter um bom retorno, para ter segurança. E quando a gente fala de segurança, eu costumo dizer que segurança e qualidade são coisas que estão intimamente ligadas. Existe uma linha muito tênue entre qualidade e segurança. Na maioria das vezes, um traz o outro. A qualidade traz segurança. Quando a gente fala de segurança, a gente fala de redundância, ou seja, uma fundação com determinado nível de proteção. O pilar, a viga, a laje, geralmente elas são dimensionadas para suportar aquilo que ela foi realmente dimensionada em projeto. E fator de segurança. Fator de segurança a gente costuma brincar como coeficiente de cagaço. É aquela coisa, cara, se eu aumentar aqui 5%, ainda existe um risco. Vou colocar 15% de segurança, porque isso em termos de grana não vai representar nada. E para mim segurança nesse caso é muito melhor. E controle de projetos e execução. Você ter, além desses redundância, fator de segurança, eles são implementados em controles de projeto. Consequentemente, controle na execução. Isso está somado a um responsável técnico. Esse responsável técnico coloca o dele na reta, em caso de alguma coisa dar errada, podendo responder civil e criminalmente. Da mesma forma, por exemplo, quando alguém faz uma barbeiragem no seu carro ou durante uma cirurgia. E, bom, o que eu queria deixar muito claro? Nem todos os casos de fissuração, de rachaduras são casos de reforço estrutural, nem todos. Pode ser alguma movimentação térmica ou simplesmente uma acomodação. Quando você vê rachaduras, fissuras a 45 graus, procure um responsável. Se você enxergar que essas fissuras ou rachaduras estão estáticas, colocando uma colinha de gesso e viu que essa colinha não se solta mais, você fica um pouco mais tranquilo, mas chama um técnico por questão de segurança para desencargo de consciência. Mas se você notar que essas fissuras estão aumentando, estão progredindo, chama o técnico. Isso muito provavelmente é caso de reforço estrutural. E no mais, tente se apegar ao técnico, procure alguém de confiança, alguém indicado pela família, amigos, vizinhos, enfim, sempre tem alguém que consegue te indicar. É da mesma forma que o médico. Você, muito provavelmente você que está aí me assistindo, jamais seria submetido a uma cirurgia sem antes ter certeza que raio-x, tipagem sanguínea, ultrassom, ressonância foram feitos. E nenhum médico vai querer fazer uma cirurgia sem ter noção
do que ele vai enfrentar, do que ele vai ver pela frente. A estrutura é da mesma forma. Quando você tem os projetos em mãos, fica muito mais fácil para o profissional identificar onde foi a falha, se foi em projeto ou se provavelmente foi na execução. E aí ele consegue, além de definir uma solução mais rápida, ele consegue definir uma solução mais segura, sem exigir tantos testes ou outros ensaios acessórios que porventura podem ser necessários. Ok, perguntas, alguma coisa? Deixa eu ver aqui se tem. Wave, 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 wave. Wave, legal. Pessoal respondendo, não, nenhuma pergunta. Eu agradeço muito a audiência, agradeço pelas sugestões que as pessoas têm mandado para a gente, tanto em privado quanto nos comentários. Temos uma página no Facebook, no Instagram, que é essa na qual você está seguindo, e no YouTube. Temos um canal no YouTube que costumamos promover, vamos dizer, vídeos mais longos, mais completos do que esses apresentados aqui. Agradeço por seguir, por compartilhar e por mandar sugestões. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.